Muito bem, nós dissemos já desde o início que o nosso assunto de hoje é discutir como saber se minha religião é verdadeira. A ênfase então neste parágrafo é sobre o auto-engano. Tiago está interessado em nos falar sobre isso. Se um crente é enganado porque o diabo engana, na verdade é uma coisa, mas se ele peca porque ele mesmo se engana a si mesmo, é uma coisa muito mais grave, muito mais séria. Especialmente pelo fato de que a Bíblia diz que muitos enganadores saíram por aí, mas esses enganadores, eles acabam enganando aqueles que têm coceiras nos ouvidos ou que se contentam com uma religiosidade apenas superficial. Verdade. Acreditam que o simples cumprimento de alguns deveres é verdadeira religião. E Tiago, nesse texto, vai nos ensinar que é mais do que isso. Verdade. Então, muitas pessoas, elas estão pensando que são salvas, mas ainda não estão. Pensam que estão salvas, mas ainda não estão. Acho que o texto de Mateus, capítulo 7, Sermão do Monte, versos 22 e 23, são muito claros a essa questão. Muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso. Muitas pessoas pensam que são espirituais, mas não são. A carta de Jesus a uma das igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse 3,17, é muito clara sobre isso. A verdadeira religião, ela está centrada na palavra de Deus. E nessa noite, nós vamos trabalhar um pouco sobre estas evidências de um crente verdadeiro. Quais são as evidências de um crente verdadeiro? É interessante e necessário destacar que Tiago escreveu esta carta para crentes. Ela não é uma carta evangelística, digamos assim. Ela é uma carta para crentes. Por exemplo, no verso 2, é uma advertência para os religiosos. No verso 2, ele chama os seus leitores de meus irmãos. No verso 3, ele diz que são irmãos que experimentam provações. Ele afirma ainda, já no verso de número 16, que os seus leitores são os seus amados irmãos. Ou seja, o tempo inteiro ele está falando para a igreja, para os membros da igreja, e insiste num ponto que é extremamente importante, que foi o nosso último ponto aqui na semana passada, é que ele está escrevendo para aquelas pessoas que, pelo menos em tese, foram gerados pela palavra da verdade. Então é uma advertência muito séria para crentes, para cristãos, para religiosos. Exatamente. Então este é um ponto sério. E quais são as evidências de um verdadeiro crente? O crente verdadeiro tem sua vida centrada na palavra de Deus. Este é o ponto que nós vamos enfocar agora. E vamos enfocar olhando três verdades que estão presentes nos versículos que nós lemos essa noite. O primeiro deles é o verso 18, que eu gostaria, pastor, que o senhor relesse para nós esse versículo 18, para percebermos o que é que Tiago está nos dizendo aí. Tiago está falando dos dons de Deus, de um dom de Deus. E esse dom que ele expressa aqui, ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha que preciosidade. O verdadeiro crente, ele nasce da palavra de Deus. E a palavra de Deus é vista na Bíblia como a divina semente. Quando esta palavra de Deus, a divina semente, é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. O novo nascimento é uma ação de Deus. Nós nascemos de cima. Isso acontece quando nós
conhecemos a palavra de Deus. Nascemos assim de cima, de Deus, do Espírito. Nós recebemos, portanto, uma nova natureza, uma nova vida. E quem faz isso? A palavra. A palavra. Pedro faz questão de destacar este ensino lá na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23. Ele afirma que que os crentes, aqueles que creem no Senhor Jesus, são regenerados, não da semente corruptível. Ele faz questão de lembrar de sêmen, de geração segundo a carne, de geração homem e mulher. Ele vai dizer que nós não somos gerados desta semente que se corrompe, mas somos gerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E ele faz questão de destacar que esta palavra é viva e é permanente. Exatamente. Ela não perde os seus efeitos. Vamos dar uma olhada agora no versículo de número 21. De novo, pastor, o senhor lê para a gente esse versículo 21, você pode acompanhar aí. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. De novo aí aparece a palavra como sendo algo presente na vida do verdadeiro crente, porque o verdadeiro crente acolhe a palavra. Esse é o sentido que aparece aí nesse verso 21. Há uma preparação para receber a palavra. O próprio Deus trabalha para que nós possamos receber a palavra. E há uma linguagem bíblica, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, diz aí o versículo 21, e de todo vestígio do mal. Então há uma preparação. A palavra de Deus então é comparada a uma semente, e o coração do homem é comparado à terra, a um solo que recebe a palavra. É interessante retornar rapidamente ao verso 18, quando ele afirma que aqueles que creem, aqueles que são regenerados segundo a palavra, aqueles que são gerados pela palavra, eles são as primícias das criaturas de Deus. Tiago está dizendo que Deus inicia o seu processo restaurador pelo homem, por aquelas criaturas a quem ele chama e faz delas seus filhos. E esse processo restaurador vai se desenvolvendo até que aqui no verso de número 21, numa expressão bíblica muito usada, Paulo também usa essa expressão, despojando-vos, ou seja, tirando tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é do velho homem, tudo aquilo que marcava uma vida anterior sem Deus. Agora, despojando-nos de todas estas coisas, vamos sendo transformados e tornados aptos como imagem dessa nova geração, dessa nova criação, podemos testemunhar de quem é o Senhor nosso Deus. E Tiago faz um destaque interessante aqui, quando ele fala dessa expressão que o Senhor citou agora, que é despojando de todo vestígio do mal. Isso. A ideia que ele faz é que o mal, mesmo que já tenhamos nascido de novo, os seus vestígios permanecem e são visíveis. E o que nós temos que fazer? Como quando chegamos em casa, muitos de nós estão fazendo isso, chegam em casa, procuram retirar toda a roupa que for possível, né, para vestir uma roupa limpa, para evitar contaminação. Vestígio do mal. Então tem que tirar todo o vestígio, né? Estamos em tempos de coronavírus, deixar todo o vestígio lá fora, lavar a roupa. Aqui é a mesma coisa. Isso. Porque se o Covid mata o corpo, pecado mata a alma. Com certeza. Então, há sim o que nós percebemos, uma ideia de preparação, não é? Então a palavra de Deus, que vai ser lançada como semente, que é comparada a uma semente, e que o coração do homem, por sua vez, é comparado a um solo. Antes de nós lançarmos a semente neste solo, nós precisamos preparar este solo, preparar essa terra. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada no capítulo 13 do Evangelho de Mateus,
onde Jesus falou de 4 tipos de solo: o solo endurecido, o solo superficial, o solo congestionado e o solo frutífero. O que a gente percebe é que antes de colhermos qualquer fruto, não há como primeiro não preparar a terra. E para acolhermos a palavra, nós precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade. É isso que está muito claro nesse texto, né? Também é requerida uma atitude correta para receber a palavra. No versículo de número 19, ele diz que: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E ele vai nos lembrar que essa palavra deve ser acolhida com mansidão, no verso 21. Acolhei com mansidão. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A mansidão é o oposto da ira, que aparece no verso 19. Ira, quase sempre, a ideia de ira é de rebelião ou de insatisfação exasperada. E Tiago vai dizer que a ira não é uma coisa à qual nós devemos dar vazão, porque sempre que o homem tentou produzir a justiça de Deus mediante a ira, o resultado não foi bom. Por exemplo, mataram os profetas do Senhor. Os judeus eram extremamente religiosos, mataram os profetas do Senhor. Nós podemos olhar um segundo momento, já alguns milhares de anos depois, as cruzadas. O homem buscando produzir a justiça de Deus mediante a sua ira. O resultado não foi bom. Depois nós temos a Inquisição. O resultado também não foi bom. Caça às bruxas. Ou seja, sempre que o homem tenta produzir a ira, a justiça de Deus, mediante ações iradas, não amorosas, não mansas, que é o que Tiago está dizendo aqui, o resultado não é bom. Com certeza. É por isso que ele lembra, né, que nós devemos trabalhar o terreno para que a palavra seja acolhida com mansidão. A mansidão é, sim, como já informamos, o oposto da ira. Isso tudo que nós acabamos de mencionar. Então é necessário adubar o terreno para que a semente frutifique, para que a semente possa brotar. A palavra deve ter raízes profundas em nossa vida. Nós aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós através da palavra, quando nós deixamos o nosso coração ser trabalhado. Tiago fala aqui ainda acerca do resultado da recepção da palavra. Ele diz que ela é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, quando nós nascemos da palavra, nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra e praticamos a palavra. Nós sim podemos ter garantia de salvação, porque estamos vivendo conforme o ensino da palavra de Deus. Então, um verdadeiro crente, não somente ele nasce da palavra, mas ele, acima de tudo, acolhe a palavra de Deus no seu coração. E a Escritura afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e somos salvos mediante a fé. De maneira que sem a palavra, sem a geração da palavra, nós somos absolutamente incapazes de gerar os frutos que o Senhor espera de nós. E se somos incapazes de gerar os frutos que o Senhor espera de nós, nós vamos gerar outros frutos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai falar destes outros frutos, usando a mesma palavra que Tiago usa no início aqui que nós acabamos de ler, esse despojar. Vamos ver quais são os frutos que o homem irregenerado ou não despojado, não nascido de novo, produz. Ira, que é a que Tiago aborda, indignação, maldade, maledicência, são os vestígios do mal, linguagem obscena, ou seja, tudo aquilo que Tiago resume em vestígios do mal,
Paulo faz questão de mencionar para que os colossenses não tivessem dúvidas sobre o que ele estava falando, porque Tiago escreve as tribos da dispersão. Quem estava lendo Tiago tinha um contexto de judaísmo muito forte ainda, mas Paulo escreve para gentios, então precisava explicar um pouco mais. Nesse caso aqui, então, nós temos essa colocação do apóstolo, dos apóstolos, na verdade. É preciso que, após esse despojamento, nós possamos encher-nos da palavra para produzir os frutos, senão sairão apenas frutos maus. E falando em frutos, aí vem uma terceira aplicação desse texto nessa noite ao nosso coração. O crente verdadeiro, ele tem uma vida centrada na palavra de Deus, porque ele nasceu da palavra, ele acolheu a palavra no coração, mas aí vem a questão do fruto, né? É a prática da palavra. O verdadeiro crente pratica a palavra. E nós precisamos reler, pastor, os versículos 22 até o 25. Ele diz assim no 22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Pelo que podemos ver aqui, está claro a ideia de que o verdadeiro crente, ele pratica a palavra. Não basta ouvir, não basta ler a palavra, é preciso praticá-la no nosso viver. Não basta apenas o conhecimento da verdade, é necessário também a prática da verdade. Muitos crentes marcam a sua Bíblia de cores, fazem grifos, mas a Bíblia não tem às vezes marcado estas pessoas. Eles marcam, mas a Bíblia não tem marcado a vida delas. Eu queria nesta oportunidade falar de grandes benefícios quando a gente aprende a praticar a palavra de Deus. Eu penso que o versículo 23 e o verso 24 vai apontar para essa questão dos benefícios. O 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E o 24 diz o que, pastor? Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Esta expressão que Tiago usa, ouvinte, ela é colocada dentro de um contexto que remete a uma sala de aula. E quando eu estou ensinando para os discípulos, fazendo discipulado, preparação para a pública profissão de fé, eu costumo falar sobre a importância da palavra. E eu afirmo que a palavra de Deus, ela existe, ela pode ser encontrada, ela pode ser entendida, mas não se deve parar por aí, ela deve ser obedecida. E faço uma comparação muito simples, que eu acredito está acontecendo com muitas pessoas hoje, que conhecem a palavra e não a praticam, semelhante a um aluno que aprende na escola que 2 mais 2 é igual a 4, a professora ensina durante dias e semanas que 2 mais 2 é igual a 4, mas no dia da prova, irritado com a professora, saiu de casa irritado com o pai e com a mãe, só de pirraça resolve colocar aqui 2 mais 2 é igual a 3 ou é igual a 5. Ou seja, sabe a verdade, opta pelo erro e sofre as consequências. Exatamente isso que está acontecendo com a igreja cristã atual, com muitos membros da igreja. Conhecem a palavra, sabem o que a palavra ensina, pastor, mas preferem, por birra, por preferências pessoais, por vestígios da maldade, desobedecê-la e vão colher os resultados. Com certeza. Agora, interessante é que esse verdadeiro crente que vai praticar a palavra,
a gente começa a ver alguns sinais de quando ele está praticando a palavra e algum benefício na vida dele. Quando ele começa a praticar a palavra, uma das coisas que acontece na vida dessa pessoa, ela conhece a si mesma, ela começa a olhar para si mesma. É por isso que nós relemos os versos 23 e 24 nesse momento, porque a palavra aqui é comparada não com a semente agora. Até então havia a linguagem de que a palavra era uma semente, mas agora a palavra é comparada com o que mesmo? Com espelho. Você pode ver aí? Qual é o principal propósito de um espelho? Um espelho vai nos fazer um autoexame, vai nos levar a olhar para nós mesmos. Quando você olha para dentro da palavra, você compreende o que ela diz. Você conhece a si mesmo, conhece a você, conhece os seus pecados, suas necessidades, seus deveres, suas recompensas. Você começa a perceber quem de fato você é diante de Deus. Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. É muito difícil alguém olhar no espelho e já sair de repente sem pelo menos dar uma ajeitada no cabelo, no mínimo, não é mesmo? Ninguém olha no espelho e vai embora. Você olha no espelho para saber se já penteou o cabelo, se já lavou o rosto, ou se a sua roupa está bem passada, se a maquiagem está bem feita. Isso. Não? Muita gente precisa fazer isso, especialmente as meninas, não é mesmo? As mulheres. Você olha no espelho para ver se as coisas estão de fato como deviam estar. Quando você olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como é que você está. E às vezes faz as correções necessárias e possíveis. Paulo também fala de olhar no espelho. E o fato é que ao nos olharmos no espelho, os espelhos que tanto Tiago quanto Paulo citavam eram de metal polido, vocês não eram tão perfeitos como os que nós temos hoje, mas eles usam uma expressão para demonstrar que todos nós gostamos de olhar, de observar a nós mesmos. Gostamos disso, mas não gostamos dos defeitos que encontramos e buscamos jeito de corrigi-los. E a palavra faz isso, mostra-nos os resquícios de maldade para que nós possamos então tirá-los de nós, para que nós vejamos onde eles estão influenciando a nossa vida e o que nós devemos fazer para retirá-los de nós. Verdade. Então, por isso, há alguns perigos quanto ao espelho que nós precisamos evitar. Perigos que nós precisamos evitar, sim. Devemos evitar olhar apenas de relance no espelho. Existe um perigo nisso. Muitas pessoas não estudam a si mesmas quando leem a Bíblia. Às vezes lê a Bíblia e começa a pensar nos outros. Pensar nos que não nele, mas no outro. Inclusive isso acontece quando alguns ouvem um sermão, uma mensagem. Se fulano tivesse aqui para ouvir, não começa a aplicar na própria vida. Tem um amigo lá no Paraná que certa vez alguém foi reclamar para ele, pastor, que o pastor estava falando algo para atingir alguém. E ele, de uma maneira bem sulista, ele diz assim: olha, quando a carapuça me serve, eu pego, quando não serve, eu abaixo e deixo para os outros. Vai servir para alguém. A ideia do que ele está dizendo é justamente que aquilo que nós vemos da palavra vai falar conosco. Se aquilo que está sendo dito não é o que Deus quer tratar na nossa vida naquele momento, tranquilo, mas Deus vai falar conosco em algum momento. Então o estudo da palavra, a meditação na palavra, o conhecimento da palavra vai trazer a nós a disposição e a sabedoria para reconhecer onde precisamos crescer na graça e no conhecimento. Porque é óbvio que tem coisas que nem todos fazem. Paulo, por exemplo, ele disse: eu era blasfemo, perseguidor e assassino. Nem todo mundo é blasfemo, perseguidor e assassino. Outros cometem outros pecados. Exatamente. Então, naquilo que compete a nós, a palavra mostra
E a gente precisa então cuidar para purificar-nos desses resquícios de maldade. Com certeza. E à medida que a gente ler a Bíblia, nós precisamos começar a ler a nós mesmos, né? Muitas pessoas estão lendo a Bíblia todo dia, mas essas pessoas não estão deixando ser lidas pela Bíblia. Elas não são lidas pelas Escrituras, não a observam. Muitos estão lendo por um descarrego de consciência. Estão fazendo apenas uma leitura para dizer, eu estou lendo a Bíblia, e assim há um descarrego de consciência. Mas não se afligem por não colocar a mensagem da Bíblia em prática. Há sempre o perigo de você se ver no espelho e não fazer nada a respeito. Há um perigo iminente nisso. Há uma história que eu vou aproveitar e contar para vocês aqui, lendo essa história. A história é a seguinte: conta-se a história de um homem idoso, bastante míope. Esse homem não enxergava bem, que tinha grande orgulho em atuar como crítico de arte. Esse era o orgulho dele, criticar as artes. E um dia ele visitou um museu com alguns amigos e imediatamente aquele homem começou a fazer as suas críticas sobre vários quadros. Quando diante de um quadro de corpo inteiro, ele começou a dar a sua opinião. Ele havia deixado os seus óculos em casa. Quase hoje foi isso que aconteceu, né? Teve que voltar para buscar os óculos. Então, quando deixou os óculos em casa, e ele não podia ver a pintura com clareza. Com ar de superioridade, ele começa a comentar, e fez o seguinte comentário: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. O sujeito, um homem, é bastante rústico e está miseravelmente vestido. De fato, ele é repulsivo, e foi um grande erro para o artista selecionar esse modelo de segunda classe para pintar o seu retrato. O velho camarada foi seguindo em seu caminho, quando a sua esposa o puxou para o lado e sussurrou em seu ouvido: querido, você estava se olhando no espelho. Pastor, sabe qual é o problema? Este míope, essa história, de fato, ela ilustra com clareza aquilo que a gente está dizendo, né? Mas este míope viu com grande clareza. E acontece que muitos, sem os óculos da palavra, eu costumo brincar em casa, eu digo meus olhos, muitos sem os óculos não conseguem se enxergar com clareza. Este homem viu que ele estava mal trajado, rústico, em desacordo com o ambiente, mas o grande problema que Tiago aborda é justamente o de achar que qualquer forma de religião é suficiente, de estar satisfeito e não despojar-se dos resquícios da maldade. E Tiago nos chama a olhar para nós mesmos e ver onde está o erro, onde estão os resquícios da maldade à luz da palavra, e purificar-nos dela, para que possamos então ser operosos praticantes. Exatamente. Então nós devemos, à luz do que estamos tratando, tomar cuidado para não esquecermos o que é que nós estamos vendo no espelho. Muitas vezes nós lemos a Bíblia tão distraidamente que nem conseguimos ver quem nós somos, como está a nossa aparência. Nós não temos, à medida que lemos a palavra, convicção de pecado. Não sentimos sede de Deus. E às vezes não tomamos iniciativas como Isaías tomou, dizendo: ai de mim. Não tomamos iniciativas como Pedro, quando estava diante do Senhor: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nós não temos a mesma disposição de Jó para falar diante de Deus: eu me abomino no pó e na cinza. Então nós devemos nos acautelar para não fracassarmos em fazer o que o espelho mostra. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar
é preciso viver aquilo que nós falamos, é preciso fazer. Nós reunimos-nos muito para conhecer e às vezes temos pouca disposição para praticar. Gastamos os assentos dos bancos, muitas vezes, dos nossos templos, das nossas igrejas, e pouco nós gastamos as solas dos sapatos na direção dos que precisam ouvir a palavra. Isso é grave. Nós temos aqui na nossa igreja um lema, e nós costumamos dizer que nós entramos na igreja para adorar, saímos para servir. E eu acredito que é disso que Tiago está falando. Nós somos chamados para nos olharmos no espelho da palavra e depois não sermos como aquele aluno que aprende que 2 mais 2 é igual a 4 e coloca 5 na prova, ou não coloca nada, prefere deixar em branco, por pirraça, por birra, por preferências pessoais. Então, o que nós estamos vendo o apóstolo Tiago nos dizer é que não basta sermos contemplativos, e vivemos em uma cultura absurdamente hedonista e contemplativa. Somos da cultura do selfie. Qual é o jovem, qual o adolescente que não quer um celular com 3 câmeras frontais? O meu mal tem uma e uma traseira também. Eu nem sei qual é a configuração, pastor, mas eu vejo os jovens conversando, adolescentes conversando, 3 câmeras, não sei quantas câmeras, megapixels daqui, para quê? Para fazer selfie, porque quer a sua imagem, embora não queira se acomodar à imagem daquele que o criou, ou daquele que o recriou, Jesus Cristo. Verdade. Aí nós vamos para o verso 25, quando ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui nós vemos um segundo aspecto interessante do benefício da palavra sendo praticada. É que quem pratica a palavra de Deus torna-se verdadeiramente livre. Porque Tiago chama a lei de Deus de lei perfeita da liberdade? Que linguagem é essa de Tiago para nós? Ele está exatamente pensando de que quando a pessoa é obediente a Deus, essa pessoa se torna uma pessoa verdadeiramente livre. Quando nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos livres. Aí nós somos verdadeiramente livres, porque a palavra de Deus diz em João 8,34 que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Essa liberdade, que é por causa da palavra, se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Exatamente. É a liberdade de não ser mais escravo do pecado, não ser mais escravo de Satanás, não ser mais escravo das paixões e concupiscências carnais, não ser mais escravo das influências mundanas. Ou seja, e além disso, além do não ser mais escravo, que é o lado negativo, deixar de ser, tem um lado positivo, de ser livre para adorar a Deus em espírito e em verdade. E esta é a verdadeira liberdade, poder tudo fazer para a glória de Deus. Verdade, coisa preciosa. Portanto, o capítulo 8 de João, verso 31 e 32, e às vezes foi usado aí como slogan de campanha política, mas aqui o que nós entendemos é que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês são meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Deus não deu a sua lei como meio de salvação, não é esse o sentido, mas Ele deu a lei como um estilo de vida para os salvos, aqueles que haviam sido redimidos por Ele. Esta semana estava conversando com um jovem e ele me disse de uma maneira assim, não tão direta quanto eu vou traduzir aqui,
Mas, a frase, a expressão foi: eu não quero as limitações da vida religiosa, da vida de igreja. Que tristeza. Eu quero servir de toda e qualquer maneira. O problema é que nós temos a lei de Deus, que é uma lei perfeita, e onde muitos veem cerca, nós vemos proteção. Exatamente. Nós vemos balizas, nós vemos sinais para que nós não avancemos e caiamos no precipício. Então, quando o Tiago fala assim, olha, você vai ser livre pela lei perfeita, é aquela lei que foi expressa de maneira magistral pelo Senhor Jesus, quando cumpriu toda a lei no Calvário, clamando, tetelestai. Eu cumpri a lei de maneira perfeita para salvar aqueles que o Pai me deu. Eu costumo afirmar, pastor, que ali ele estabeleceu a lei da alegria, porque em Isaías, no capítulo 53, é dito que Cristo, e ali 53 está se referindo à crucificação de Cristo, ele via o penoso trabalho de sua alma com euforia, com plena satisfação. Já pensou? Cristo dizendo, pela minha lei, eu tenho alegria em salvar você. Tiago faz eco a isso aqui, dizendo, olha, Cristo teve prazer em, pela lei, salvar você. Seja livre, livre para servir. Exatamente. Então é somente a palavra de Deus praticada que vai nos tornar uma pessoa inteiramente livre. E por fim, para a nossa conclusão final aqui, quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado no que realizar. É isso que aparece no finalzinho. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Quem ouve a palavra e não pratica, está se enganando. Vai tirar nota ruim na avaliação. Totalmente nota baixa. Então, é como se olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada. Achar que quem está sujo é o espelho. Pois é, parecido aquele homem míope, né, que começa a xingar a arte, pensando que era a arte que estava xingando e era a si mesmo. Então, ouvir a palavra e não praticá-la é ter uma falsa religião. E é importante destacar que a verdadeira religião que Tiago fala, eu acredito que a gente vai voltar a falar sobre isso. Sem dúvida. Vai voltar a falar sobre a verdadeira religião um pouco mais. Ela se expressa através de ações concretas. Ela não é apenas contemplativa ou discursiva. Por isso que Tiago vai dizer aí no finalzinho do verso de número 25, que aquele que de fato considera ou que aprende e pratica a lei perfeita, perseverando nela, ou seja, fazendo continuamente o que ela manda, vai ser bem-aventurado, que é exatamente a mesma palavra usada pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Exatamente. A mesmíssima palavra. E a bem-aventurança que o Senhor Jesus refere-se lá em Mateus, que Tiago se refere aqui, não é amealhar fortunas na terra. Ele está falando da mais perfeita, mais completa bem-aventurança. A felicidade plena, não é? Usando a expressão que Tiago usa, salvação da nossa alma. Isso. Então, ouvir a palavra, não praticá-la, é ter uma falsa religião. O fim, sem dúvida, é o engano, é a tragédia. Mas quem obedece a palavra é bem-sucedido em tudo quanto faz. O texto de Josué, capítulo 1, versos 6 a 8, muito próprio para a aplicação final desse assunto de hoje. Meu querido irmão, minha irmã, eu quero deixar nessa noite esta reflexão, que você comece a pensar se você já é realmente uma pessoa que nasceu da palavra. Se você tem acolhido a palavra no seu coração, com mansidão, como diz o texto, deixando de lado toda impureza, todo acúmulo de maldade, e se você tem buscado praticar a palavra, fazendo dela um espelho para si mesmo, o
que ela pode melhorar na sua vida. Esse é o desejo do meu coração, que você seja alguém que conduza a sua vida conforme o ensino da palavra. Eu quero complementar, aduzindo a isso, lembrando que ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Não deixe que faladores, alguns até com a Bíblia nas mãos, enganem você. Não deixe que bajuladores enganem você. Mas principalmente tome muito cuidado para que, como Tiago nos diz, não se deixe enganar pelo seu próprio coração. Se a sua religião não te conduz a praticar o ensino das Escrituras, algo está terrivelmente errado. E eu tenho certeza que não são as Escrituras que estão erradas. Verdade. Então nós vamos cantar juntos o hino 178, que fala deste amor que deve ser a base do nosso caminhar como verdadeiros cristãos. Isso vai ser muito mais explicitado na semana que vem, quando nós voltaremos para estudar com o crente verdadeiro tem relacionamentos governados pela palavra. Este é o ponto que nós vamos abordar na semana que vem.